Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Nós vamos dar hoje mais uma instrução, ou seja, uma informação sobre lúpulos e cervejas. O Brasil está sendo um grande consumidor de cervejas, mas importa todo o lúpulo, quase todo o lúpulo, para a fabricação da indústria cervejeira brasileira, que hoje está muito intensiva na produção de cervejas artesanais. Nessas cervejas artesanais, em todas elas, entra o lúpulo na medida certa, dando aquele sabor amarguinho, com diversas tonalidades, mais escuras, bem escuras algumas. E o assunto, então, interessa a todos nós, principalmente aos novos investidores dos cultivos do lúpulo no Brasil. Então vamos adiante. Bebidas mais consumidas no planeta. Para entrar na cerveja, vamos ver o que mais se bebe no planeta de bebidas. O café é mundialmente a bebida mais tomada que existe. Depois vem o chá. Aí vem o suco de laranja, 80% produzido no Brasil, industrializado no Brasil, certo? E exportação de um produto com agregado de mão de obra e outras regalias. E a cerveja, que está em quarto lugar. O clima também favorece muito. O povo gosta de uma cerveja. E de uma cerveja boa, tanto assim o sucesso das cervejas artesanais, porque vocês sabem que das grandes marcas de cerveja que nós temos no Brasil, uma parte delas não usa lúpulo. Não usa o lúpulo. Então, esses dias até saiu na internet, nas redes sociais, as cervejas que não contêm lúpulo. Isso para orientação do consumidor. Às vezes ele acha que está tomando uma cerveja e ela não tem lúpulo. E a grande tomadora de cerveja na Europa é a Angela Merkel. É isso aí, Angela. Os maiores consumidores de cerveja no planeta, dados do Euromonitor, litros por ano. República Tcheca, 143,3 litros per capita por ano. Alemanha, 110, Estônia, 104, Irlanda, 93, Romênia, 90, Lituânia, 89, Bélgica, 81 e o Brasil está no 27º lugar, com um consumo de somente 60,4 litros por pessoa por ano. Vocês vejam aí que tem um espaço enorme para conquistar consumidores. Daí esse investimento que está sendo feito hoje nas micro cervejarias e elas com problema de compra de insumos e o importado é muito caro, é complicado, começam os brasileiros a investir no plantio do cultivo do lúpulo. Então vejam só o ranking, o estado e as cervejarias. Eu mostro aí para vocês dados do mapa de 2018. São Paulo tem 122 cervejarias, grandes e pequenas e micro. Rio Grande do Sul com 119. Santa Catarina com 73. Tem mais, isso são dados de 2018. Minas Gerais 72, Paraná 66, Rio de Janeiro 47, Goiás 20, Pernambuco 13, Espírito Santo 10, Mato Grosso 10. São dados de 3 anos atrás. Hoje essa situação é diferente, mas no Brasil a estatística e a computação de dados é muito lenta, ela demora muito para chegar aos estrategistas da economia. Isso é ruim. Esses dados deveriam ser mais atualizados com mais rapidez.
Consumo total de milhões de litros de cerveja. Olha só, gente. A China é o grande consumidor. Sempre a China, tem que cuidar com essa gente. Tomam demais cerveja. Estados Unidos, vem o Brasil, vem a Rússia, vem a República Tcheca e vem a Alemanha. E o Brasil está aí, ó, está bem colocado. É o terceiro colocado no consumo total, hein? Total, não é per capita, é outra coisa. Não confunda. Consumo per capita em litros, agora sim, não é consumo total. Então aí estão os consumidores tchecos, Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Rússia, Brasil, China. Então o Brasil até que está bem colocado nisso aí. Mas a tendência é aumentar. Com a facilidade da compra do lúpulo brasileiro, que não é um lúpulo provavelmente de boa qualidade, como é o lúpulo alemão e americano, né? Vocês vão ver depois nos vídeos que vou mostrar para vocês. A que nível de qualificação, de especialidade, de desenvolvimento de equipamentos, tanto para o cultivo, para a colheita, beneficiamento, nós estamos muito longe, muito longe. Então os nossos cultivos, eu vou mostrar mais tarde, são cultivos caipiras em relação ao que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de lúpulo e em segundo lugar está a Alemanha. Aliás, ao contrário, a Alemanha é o maior e os Estados Unidos está bem pertinho, encostado com a Alemanha, como grande produtor. Está aí o Brasil bem colocado. Agora, os maiores consumidores globais em 1000 quilolitros. É uma medida interessante. China, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Alemanha são os que despontam nesse ranking aí dos maiores consumidores de cerveja. Eu mostro as estatísticas para vocês para colocar a cerveja no seu devido lugar, a importância econômica que isso representa, a quantidade de empregos, a quantidade de impostos, porque sobre a bebida alcoólica o imposto é altíssimo, altíssimo. Desestimulante para não beber bebida alcoólica, por isso esse imposto é elevado. Está aí o Brasil. Componentes da cerveja. Se vamos falar em cerveja, nós temos que falar como é que se compõe, quais são os componentes, os insumos que entram na fabricação da cerveja. Então nós temos a água, nós temos os cereais, malte, onde entra o malte, né? Cerveja maltadas, e nós temos o lúpulo. E no final nós temos uma cerveja de uma cor impressionante. Tem ainda os fermentos, né? As bactérias. E esse, então, esse conjunto e a tecnologia hoje desenvolvida nas micro cervejarias, principalmente, nós obtemos aí uma enorme quantidade de cervejas para todos os gostos. Então, eu já falei a água, o malte, que são cereais, usa-se arroz, usa-se a cevada, que seria o mais interessante, o lúpulo e as leveduras. Você faz pão, você tem que usar o fermento, senão ele não cresce. A cerveja é a mesma coisa. Todas as bebidas levam uma levedura, mas muitas bebidas não alcoólicas levam gás carbônico. É outra coisa. Então, está bem explicado os componentes dos insumos que nós usamos para a fabricação da cerveja. Características botânicas do lúpulo. Agora nós vamos falar em lúpulo. O nome científico é Humulus lupulus. Ele tem uma procedência, tem variedades nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na Ásia, na China. Então isso varia bastante.
O nome popular é lúpulo, o pé de galo, que eu não conheço, nunca ouvi falar. É uma família botânica das Cannabáceas. É a mesma da Cannabis sativa. Vejam só que interessante isso. Encontrado no hemisfério norte, principalmente na China e na Europa. É uma trepadeira, ela trepa, sobe num fio, vai se enrolando no fio e vai até os 12, 13, 14 metros. Ela é uma espécie perene, o que significa que ela, uma vez plantada, é plantado o rizoma ou então a muda, né? Ela é podada todos os anos, junto com as flores, que é o lúpulo, e ela brota todos os anos. Então, anualmente, a brotação é intensa. E um plantio de lúpulo, ele pode levar 10, 15, 20, 30 anos para ser renovada a estaca. O cultivo é em climas temperados e frios. No Brasil, nós estamos tentando tropicalizar o lúpulo. Vocês lembram quando apareceu a primeira vez a soja no Brasil? Ela era de clima temperado, só era plantada em regiões frias. E nós tropicalizamos a soja, estamos plantando soja no Amazonas. Pode, pertinho do Equador, dentro do Equador. Isso chama-se tropicalização técnico-científica, que a Embrapa, a nossa grande Embrapa e competente Embrapa, está também se dedicando a criar variedades novas, tropicalizadas do lúpulo para os nossos cervejeiros brasileiros. Mercado mundial de lúpulo é um mercado que está em excesso de lúpulo no momento. É a primeira vez em 7 anos que isso acontece, mas isso não deve assustar o plantador de lúpulo no Brasil. Então, o Carlos Felipe Freitas, ele fez uma publicação comentando sobre a questão do lúpulo em excesso esse ano, no dia 14 de setembro de 2020. O mercado de lúpulo, aumento dos campos de lúpulo é uma das questões, né? E também a redução do consumo de cerveja em relação à pandemia. Então, são esses dois os fatores que este ano fizeram com que houvesse um excesso de oferta de lúpulo e o preço provavelmente baixou bastante. Mas eu vou terminando por aqui nesse bloco e vou convidando-os para continuar nesse tema importante. E aí nós vamos entrar justamente na questão do lúpulo, como cultiva, como beneficia, os problemas que tem o lúpulo, a qualidade, enfim. Aguarda aí que nós já retornamos. Retornando então com o nosso tema de hoje, que seriam as cervejas e o seu principal componente, que é o lúpulo. É uma flor de uma planta trepadeira, prima da cannabis sativa, e muito apreciado esse lúpulo nas cervejarias artesanais brasileiras. Então, a área global de plantio de lúpulo em 2020 em hectares. 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, ou seja, 100 metros de largura por 100 metros de comprimento, dá 10.000 metros quadrados. Nos Estados Unidos, eles têm um plantio de 23.957 hectares, um pouco superior ao que planta a Alemanha, e os outros países do mundo, principalmente na Europa e na Argentina, temos 38.687 hectares. E a área mundial é de 62.000, quer dizer que nós temos aí uns 40.000 hectares em outras áreas mundiais. Não é uma área muito grande,
porque os outros cultivos são gigantescamente maiores, mas o lúpulo está tomando espaço e vai incrementar o plantio no Brasil. Então, as variedades mundiais de lúpulo, vou passar isso para vocês aí. Nos Estados Unidos eles já estão com bastante variedades. Na Alemanha tem duas principais que são 90% é a produção. No Brasil nós até já temos uma variedade chamada mantiqueira, já foi até registrada, é uma tropicalizada. Então, não vou ler aí os nomes que são bastante complicados. Não é costume nosso falar em variedade de lúpulo no Brasil, mas vamos começar a falar, vamos começar a entender. Para você vai falar em cerveja, você tem que falar em lúpulo. Você senta numa rodada de cervejeiros, num congresso de micro cervejarias, você tem que ter o teu vocabulário específico. Não pode ser um jacu. Tem que ser bem informado, tem que viajar. Tem que viajar. Mas vamos ver então o que acontece aqui, ó. Variedades mundiais de lúpulo. A indústria cervejeira importa 100% do lúpulo no Brasil. É uma associação que já tem milhares de seguidores. É quando você solta no YouTube uma matéria sobre lúpulo, tem milhares de acessos. O pessoal no Brasil está muito atrás de informação e nós vamos passar informação básica, aquela informação para desmistificar a palavra lúpulo, para fazer com que as pessoas, quando conversam, já sei o que está se tratando dessa conversa de vocês aí. Já ouvi falar em lúpulo. Nós temos que estar atentos. Nós estamos numa sociedade globalizada. O idioma é o inglês. Logo vai ser o mandarim. Mas, até lá, vamos ficar atentos, vamos ficar bem informados, porque se você é um mestre cervejeiro, se você é um proprietário de uma micro cervejaria artesanal, você tem que estar bem informado. Tem que investir em informação. Então, em 2019, no Brasil, importou 3.600 toneladas de lúpulo. Você veja que espaço existe para os cultivadores brasileiros. Mas eles estão a quilômetros de distância da qualidade. Não existe ainda aquela qualidade, aquela forma de beneficiar o lúpulo, como já ocorre há muitos anos na Europa. É uma das bebidas mais antigas do planeta. Aqui fala-se em 40 hectares. Eu acho que sempre, no Brasil, os plantios são pequenos. É 1 hectare, 2 hectares. No Rio Grande do Sul é 2 hectares. Não existem grandes plantações, é quase tudo produção familiar. Pequenas produções, são pequenos investidores que saíram do concreto, foram para o campo, porque o lúpulo é uma coisa tecnificada, não é muito complicado, mas exige estudo, exige informação. E os nossos engenheiros agrônomos hoje ainda não estão especializados na questão do cultivo do lúpulo. São poucos. Existem alguns. Tem alguns que já viajaram, principalmente quando é da Embrapa. A Embrapa já foi para a Europa, para a Alemanha, para os Estados Unidos, vai lá para a Patagônia, foram se informar. E para que você possa criar uma mentalidade técnica de lúpulo, você tem que buscar informação de fora. E essa informação nós vamos trabalhar, mas eu estava falando na área plantada no Brasil, eu diria que talvez sejam 80 hectares. Não passa disso, é pequeno, muito pequeno. Então esse projeto do MAPA e o ICA pretende identificar oportunidades de trabalhos, articular parcerias entre atores e entidades governamentais e não governamentais. Isso está acontecendo e vai rápido. Imagens de plantios de lúpulo para uma visão geral da cultura e industrialização. Vou passar para vocês aí alguma coisa. Eu comento que a Alemanha está mais adiantada que os Estados Unidos, estão emparelhados, desenvolveram grandes equipamentos, bons equipamentos, fazem coleta
mecanizada, grandes extensões de plantio, né? A Argentina também está desenvolvida na região da Patagônia, plantios bem significativos, e o Brasil está engatinhando, está nos seus 40, 60, 80 hectares, e Santa Catarina também já tem plantios no sul do estado, e aqui em Campo Alegre, aí o nosso amigo Heron Silveira, o Pinga. Pinga, gostei da tua imagem na televisão. Venha conversar conosco aqui, vamos conversar sobre lúpulo, tá ok? Mas então vamos adiante, gente. E eu vou assim, concluindo essa apresentação e vou passar para os vídeos, onde vocês poderão assistir com os olhos, que os olhos veem, o coração sente, aí as imagens que eu vou passar para vocês. Então vamos falar um pouquinho dos plantios da Alemanha, que eu registrei aqui uns vídeos muito interessantes, onde vocês vão ver não só as técnicas de cultivo, a amarração e principalmente a colheita, porque a colheita exige muita mão de obra, e no Brasil a mão de obra está toda ela no Ministério do Trabalho. Ninguém pode pegar empregado no Brasil. É impossível você ter empregado no Brasil, que eles vão para a justiça trabalhista. Quebra todo mundo. Então vamos lá, a Alemanha está bem desenvolvida e veja só a industrialização, o transporte que é feito dos rabos que foram colhidos, a máquina, a grandes carretas que recebem essas, e da forma como isso é puxado para dentro da industrialização. E o empacotamento, o controle da qualidade, isso é muito importante. E no Brasil nós estamos começando a engatinhar, mas ainda é tempo de conseguir avançar com mais rapidez. E isso depende, logicamente, das nossas experiências, dos bancos de desenvolvimento financiando esses corajosos empreendedores e investidores. E como já falei, o imposto, a burocracia, a corrupção, o licenciamento. Eu vi agora em Campo Alegre, lá no Heron, o cara fez um plantio de 1 hectare mais ou menos, destaqueou tudo, o terreno, colocou a fiação toda no meio de 3 pinheiros. Ele foi proibido de cortar os pinheiros, provavelmente, pelo IBAMA. Gente, isso aí não existe. Você não pode implantar um plantio de lúpulo, cai um galho em cima da fiação, quebra tudo. Um vento forte. O lúpulo é muito sensível a ventos fortes. Então eu vejo que os cultivos no Brasil e em Santa Catarina são cultivos de 1 ano, de 2 anos no máximo. Então existe assim muita coisa para aprender. Então vejam só, é chocante a diferença entre o que você vê na Europa, nos Estados Unidos e no sul, na Patagônia, com os nossos cultivos no Brasil. A nossa caminhada... Nós já tínhamos uma área aqui física, a nossa casa tem uma área aqui de 1.400 metros aqui do lado do riacho, né, do Ribeirão São José. E a gente também estava procurando alguma coisa que desse uma identidade, uma diferenciação na cerveja que a gente produz. A gente começou produzindo um pouco de cerveja, a ideia era depois fazer uma coisa maior, legalizada. É muito longa, nós não conseguimos sair da estaca zero quase, mas saímos. Isso é importante, eu quero encorajar os cultivadores. O meu programa está à disposição de todo mundo aí para a gente conversar sobre esse assunto. Vamos chamar os economistas, vamos chamar o pessoal da IPAGRE, vamos ver se a IPAGRE nos ajuda. A IPAGRE é feito para isso pagamos imposto. Os colegas têm que se especializar. Viagem para a Europa, lá tem um instituto de especial na Alemanha que trata do assunto há muitos anos. Vamos tropicalizar as nossas variedades. Em Itajaí tem um centro de pesquisa da IPAGRE que poderia estar trabalhando isso, como também lá em Chapecó, em Lages, onde o clima é temperado.
plantar diretamente no litoral é complicado. Campo Alegre tem 900 metros de altitude, lá vai, clima temperado, mas o solo e o fósforo e o potássio no solo é o que o lúpulo exige. Análise de solo, nossos colegas têm que estudar bastante para atender lá o pinga. Não é isso, Herão? Mas fica aí, então, a nossa coragem de apresentar esse tema. Não sou especialista, somente sou agrônomo. Eu domino bem o alemão e eu sei o que os caras estão fazendo lá. Eu assisto os vídeos lá, como se eu estivesse lá. Mas o programa Ecologia em Ação, do lado ambiental, ele mostra plantio de lúpulo sem agrotóxicos. Até o próximo programa Ecologia em Ação.